Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo 13. E eu quero ler com vocês a partir do verso 14 até o verso 19. Segundo Reis, capítulo 13, de 14 até o 19. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a versão que você estiver usando, pode me acompanhar usando a sua mesmo. O texto diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. E o rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Pai, declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor. Oramos por um ambiente onde haja não apenas, ó Deus, compreensão humana, natural, mas que haja aquele teu toque, o toque do teu Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso entendimento, gerando despertamento, compreensão espiritual, aplicação personalizada da tua palavra. E, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem intencionado e planejado fazer nesse momento. Nós nos antecipamos em te dar louvor pela certeza do teu agir, não apenas na aplicação da palavra. Nós oramos que enquanto a tua palavra é proclamada, que o Senhor a testemunha a veracidade dela por meio de intervenções. Que esse hoje possa ser o ambiente da manifestação do sobrenatural. Que necessidades sejam tocadas, não apenas como aquela expressão da declaração do teu amor por cada um, mas também, ó Deus, como testemunho da verdade sendo pregada nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como a base da nossa conversa e da nossa reflexão. Quase sempre, quando eu utilizo um texto do Antigo Testamento, eu gosto de aplicar a ótica empregada pelo próprio Novo Testamento a respeito de passagens como essa. Em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, Paulo diz: tudo quanto foi escrito, inclui esse texto, para nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, ele fala das coisas que aconteceram à nação de Israel no Antigo Testamento e diz que elas foram registradas para nossa advertência, para nosso exemplo, para nós de quem são chegados os fins dos tempos. Isso me faz olhar para uma porção da Escritura como essa e entender que Deus não queria apenas registrar um momento na história, na cronologia de um povo, né, ou de uma ou outra pessoa. Obviamente ele queria usar esses fatos que se deram, que aconteceram em algum momento da história, mas para que isso pudesse trazer orientação. A palavra de Deus, ela é viva, ela é profunda, ela é rica, né? E de uma única passagem nós podemos extrair muitas lições. Mas o que Deus tem trazido no meu coração diz respeito a um contraste de comportamento entre Eliseu e esse rei de Israel, que a Bíblia menciona como sendo o rei Jeoás. Né? Algo nesse texto tem me chamado a atenção e tem sido para mim um parâmetro de Deus para entender e aplicar princípios. Jeoás era filho do rei Jeoacás, foi o 12º governante do chamado Reino do Norte de Israel, depois que a nação de Israel passou a ter o que chamamos do reino dividido. Roboão, filho de Salomão, né, foi quem inaugurou essa época. Então, a tribo de Judá e Benjamim se unem, formando o Reino do Sul, o Reino de Judá, e a partir de então as outras 10 tribos de Israel se separam, formando o Reino do Norte. A partir desse momento, quando você lê sobre Israel, se trata disso. Quando esse homem vai visitar Eliseu, acredito que o propósito da visita era uma visita social.
A Bíblia diz que Eliseu estava enfermo da enfermidade que haveria de morrer. A gente leu até o verso 19, mas no verso 20, que foi exatamente onde nós paramos, a Bíblia diz que Eliseu morreu e o sepultaram. Ou seja, esse é o último episódio, né, que nós temos a respeito de Eliseu, da sua vida. Haveria uma intervenção divina, né? Eu brinco que um crédito que Deus ainda faria depois de Eliseu já ter morrido. Mas essa é a última experiência de Eliseu. Nas minhas contas, para ele ter profetizado durante o reinado de vários reis, o mais novo que ele possa ter começado, ele tem que estar bem velhinho, né, a essa altura do campeonato. Então vamos imaginar, né, que a própria situação dele, enfermo, debilitado, está muito relacionada também com a idade avançada. É aquele tipo de momento que a gente olha e diz, já deu o que tinha que dar, pode aposentar. O rei Joás vem visitá-lo, provavelmente já se despedindo, entendendo que a morte está chegando, porque a Bíblia diz que o rei Joás usa uma frase, uma expressão, que ela só foi usada uma única outra vez na Bíblia, pelo próprio Eliseu. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Onde é que Eliseu falou isso? Quando a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa ele de Elias, antes de Elias ser levado aos céus. Então eu brinco que essa era a gíria da época para #partiu glória. Né? Basicamente a mensagem é, tão vindo te recolher. A carruagem celestial está vindo te buscar. Para mim é evidente que o encontro é uma despedida. E é nesse momento que Eliseu se permite, mais uma vez, ser usado por Deus. Isso me inspira, porque não importa quais são os meus e os seus problemas pessoais, isso não precisa necessariamente nos impedir de ser bênção de Deus na vida dos outros. Né? Obviamente não estou falando de pecado, mas eu e você podemos estar diante de necessidades, de dificuldades pessoais e ainda assim sermos um instrumento de bênção. Então Eliseu se permite ser instrumento e profetiza na vida do rei Joás. Antes disso, ele começa com o que eu gosto de classificar aqui como um ato, uma encenação profética. Então ele diz, pega um arco e flecha. E a Bíblia diz que o rei fez. Ele põe as mãos sobre as mãos do rei, não que ele precisasse aprender a fazer isso, né? Diz para ele, abre a janela que dá para o leste, dependendo da sua versão, para o oriente. E o rei abriu. Agora ele diz, atire. E quando o rei atirou, eu não sei se havia um nível de empolgação ou de acanhamento, né? O que é que está acontecendo? Quando o rei atirou a flecha, Eliseu começa a declarar da parte do Senhor, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Então, se você ler os capítulos anteriores e posteriores, você vai perceber que Israel, né, que já era a nação dividida ao grupo do norte, ele estava numa guerra já geracional por muito tempo, com a Síria, que ficava justamente na fronteira do norte acima. Então, essa guerra que já vinha há muito tempo, se estendendo, agora Eliseu dá uma palavra, você vai ferir o inimigo, aquele que está te afligindo, te trazendo problemas, e vai feri-los até os consumir. O que significava consumir? Hoje em dia, caberia bem a expressão que a gente ainda usa, até acabar com a sua raça, né? Era literalmente liquidar a fatura. Por quê? Você percebe, lendo os capítulos anteriores e posteriores, o seguinte, uma hora a Síria avançava e ganhava território de Israel. Depois Israel se recuperava de uma batalha perdida, se fortalecia e recuperava o terreno perdido. Depois era a Síria que levava um tempo para se recuperar e aquilo vinha durando há muito tempo. Então, quando Eliseu, da parte do Senhor, disse, você vai feri-los até os consumir, ele não estava apenas dizendo, olha, Deus tem vitória para você. Ele está dizendo, Deus dá e dá a vitória completa. O problema será resolvido definitivamente. Então, tão logo essa palavra profética foi liberada, Eliseu disse para ele, agora pega as flechas. O rei pegou e diz, agora tira no chão. Eu creio que o rei entendeu que isso continua sendo um ato profético. A flecha que foi atirada pela janela não foi muito longe do que o quintal da casa de Eliseu. Quando Eliseu está dizendo, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios, né? Eu sempre brinco que não significa que a flecha ia virar um míssil balístico de alta potência, cair lá no acampamento do inimigo, destruir todo mundo. A flecha não fez muita diferença, mas ela era uma declaração no reino do Espírito. Esse homem estava dizendo, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou alinhado com Deus, eu estou me antecipando num ato de fé em relação àquilo que vai acontecer. Então quando Eliseu vira para ele e agora diz, atire no chão, para mim é evidente, é lógico que tem que se compreender que é uma continuidade do ato profético iniciado. E a Bíblia diz que o homem então atirou no chão.
Só que a Bíblia diz que ele fez 3 vezes e parou. E quando parou, a Bíblia diz que Eliseu, o homem de Deus, ficou indignado. A minha versão diz indignado e ela é bem polida. O original hebraico diz literalmente irado. Eliseu ficou furioso. E essa é a hora que Eliseu, se conhecesse, teria usado a expressão, por que parou? Parou por quê? E de 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz assim, então você venceria os sírios até os consumir. E diz, mas agora você só vai ferir 3 vezes. Então, que história é essa? Nós temos a história de um homem que recebe uma palavra profética, de uma provisão de vitória plena e completa. Você vai vencer o seu inimigo até acabar com ele. Mas no meio do processo, aquilo que foi dito meio que é suspenso e revogado. Ele diz, se tivesse agido certo, teria vencido até os consumir. Agora só vai vencer 3 vezes. Não vai ter a vitória completa. O que me leva a te fazer a seguinte pergunta e questionamento. Quem determina não apenas a quantidade, mas a dimensão de vitórias que você tem? Muitas vezes nós deduzimos ou fantasiamos que Deus decide isso sozinho de forma unilateral. E de acordo com esse texto, não foi Deus que decidiu. Deus estava dizendo, se dependesse de mim, você ia até o fim, você teria vitória completa. Mas você escolheu algo menor do que aquilo que eu provisionei, menor do que aquilo que eu prometi. E isso precisa nos fazer entender uma dinâmica de relacionamento, não só com Deus, mas com o mundo espiritual e com determinados princípios que eu quero tentar te ajudar de alguma forma a entender hoje. Quando Eliseu diz, atira no chão, eu repito e insisto na ideia, o rei está entendendo que aquilo é um ato profético, ele escolhe parar na 3ª vez. Quais foram os seus motivos? A gente pode especular muita coisa. Mas quando Eliseu diz tinha que ferir 5 ou 6, ele sabe que com 3 vitórias não era suficiente para desbaratar por completo o exército inimigo. Ou seja, aquele lenga-lenga, vai, vem, ganha, perde, iria continuar. O momento de se resolver em definitivo não aconteceria. Agora, eu não sei o que o rei pensou. Viver em guerra era estressante. Não apenas para o aspecto emocional, né? Até para o financeiro da nação, sem contar o maior patrimônio que muitas vezes era, né, comprometido, que eram as vidas dos súditos. E de alguma forma esse camarada talvez pensou, eu não quero passar tanto tempo em guerra. Eu não estou tão disposto a isso. E a verdade é que o que eu encontro na pessoa de Jeoás, do rei Jeoás, é o perfil de um camarada conformado. Por alguma razão, esse camarada diz, 3 está bom. E no momento que ele diz, 3 está bom, Deus diz, então 3 é só até onde você vai. E esse princípio vem desde o Antigo Testamento e segue no Novo. Várias vezes você vai ver Jesus dizendo às pessoas, seja feito conforme a sua fé. Deus está dizendo, eu não vou fazer conforme o meu poder, eu não vou fazer nem só tudo que eu quero, eu vou fazer de acordo com aquilo que você crê. E há muitas pessoas que têm estabelecido limites para Deus. Mas o problema é que muitas vezes a gente pensa que incredulidade é aquele que não acredita em nada do que Deus pode fazer. E a gente acha que o cheio de fé acredita em tudo. Mas a gente não percebe que a maioria das pessoas não está no extremo outro. A maioria das pessoas está navegando aqui no meio. Uns mais inclinados para a incredulidade, outros mais inclinados para a fé. Não é que esse cara não cria. Ele só creu para algo menor. E ele diminuiu a provisão que lhe foi oferecida e disponibilizada. O que me faz questionar o tempo todo na minha caminhada com Deus. Há alguma promessa, há alguma provisão de Deus, há alguma sinalização do que Deus quer fazer na minha vida que eu possa estar limitando? Porque eu não quero viver apenas um pouco do que Deus pode fazer. Se existe mais, se Ele sinalizou mais, se Ele prometeu mais, a pergunta é, por que é que nós não vamos crer para isso? E sabe, muitas vezes a gente acha que já viu de tudo e alguém consegue superar todos os demais. Um dia desses, um falou para mim, pastor, estou aplicando fé para que o meu casamento tenha uma sobrevida de 10 anos. Falei, como é que é? Falou, não, o senhor sabe que o negócio quase acabou, mas com 10 anos dá para terminar de criar os filhos, resolver o principal, e aí está tudo bem. Falei, criatura, já que você vai aplicar fé, por que é que não aplica a fé para resolver o problema todo? Que conversa é essa de aplicar fé para uma sobrevida de 10 anos? Falei, você acha que é isso que Deus tem e quer te dar?
E muitas vezes eu fico olhando para pessoas e a gente não consegue entender o que é que leva àquela forma de pensar, mas é como se ele dissesse, não, eu nem preciso lutar por tudo aquilo que Deus quer fazer. Eu aceito algo menor, eu aceito algo inferior. E nós não percebemos o quanto isso acaba sendo determinante na nossa caminhada com Deus. A verdade é que nós temos duas figuras aqui completamente diferentes. Quando eu olho para o rei Jeoás, eu vejo o conformado. Mas quando eu olho para a forma como Eliseu ficou indignado, a própria reação de Eliseu expõe o que eu quero te mostrar como um perfil de comportamento dele nas suas histórias. Eliseu jogava em outro time. Enquanto Jeoás jogava no time dos conformados, Eliseu jogava no time dos inconformados. E há algumas coisas que nós precisamos entender sobre essa questão da atitude, do comportamento, mas eu quero te chamar a atenção para algo mais. Não adianta eu e você termos uma palavra e uma promessa. A nação de Israel tinha uma promessa, quando foi tirada do Egito, de entrar na terra prometida. Tinha ou não tinha? Hebreus, capítulo 3, verso 19, diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não adianta ter promessa e não ter correspondência. A Bíblia diz que a palavra não se misturou com fé no coração deles. Mas vamos falar um pouco mais. Mesmo a palavra profética. Nós precisamos entender que, salvo raras exceções, as palavras proféticas elas são condicionais. Algumas poucas exceções, por exemplo, a promessa da vinda de Cristo é incondicional. Quer você acredite, quer não, ele virá. Quer você esteja pronto, quer não, ele voltará. Mas salvo raras exceções, eu diria que a grande maioria das palavras, elas têm um elemento condicional. Isso significa o quê? Que eu e você não podemos apenas receber uma palavra como Jeoás recebeu e achar que tudo vai acontecer automaticamente sem que a gente faça nada a respeito. Gênesis capítulo 18, verso 19. Estamos falando de uma das maiores promessas do Antigo Testamento. Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não queria só abençoar Abraão. Através da bênção de Abraão, Deus queria cumprir o seu plano e o seu propósito na terra. Porque Gálatas 3,8 diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão quando disse, em ti serão benditas todas as famílias. Então não era do interesse só de Abraão, era do interesse de Deus. Mas ainda assim, Gênesis 18, 19, falando sobre Abraão, diz, o Senhor declarando, eu escolhi para que ele ordene os seus filhos, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, pratique a justiça e o juízo. O texto termina assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus está dizendo, eu te escolhi, eu tenho um propósito, não é só abençoar, é usar a bênção que eu derramo em você para cumprir o meu propósito, mas para que eu faça realmente vir sobre você o que eu prometi, você tem que fazer a sua parte. Deus está dizendo, nós não entramos nesse jogo para que ele seja unilateral. Ele diz, eu te trouxe e te chamei para um lugar de interação. Então, assim como no caso de Eliseu, nós vemos ali a necessidade de interação. Quando você chega no Novo Testamento, não muda. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Paulo diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. A profecia era de Deus ou não era? Se não era, Paulo não estaria mandando ele levar a sério. Agora, se era de Deus, não era para cumprir sozinha? Não, porque não é assim que funciona. Ele está dizendo, de acordo com as profecias foram liberadas. Ele diz, combate firmado nelas, naquilo que Deus está dizendo, o bom combate. Em outras palavras, ele está dizendo, cai para dentro, vai para cima, sangue nos olhos, faca no dente. Vamos lutar para que esse negócio aconteça. Então, quando nós temos essa percepção de como funciona o reino espiritual, o que eu e você precisamos entender? Qual o poder de atitudes que gente como Jeoás tem de um lado e gente como Eliseu tem do outro lado. O quão determinante isso é para aquilo que eu e você vamos experimentar em Deus. A Bíblia fala que 12 espias foram enviados para observar a terra de Canaã e voltam com o relatório. 10 deles voltam com o relatório do desanimador. Eles dizem, a terra é boa. Realmente é o que Deus falou. Mana, leite e mel. Mas basicamente a conclusão deles é, mas não é para o nosso bico. Porque a terra tem gigantes. Os gigantes estão em cidades fortificadas e as cidades fortificadas estão nos altos dos montes. Do outro lado, Josué e Caleb, 2 dos 10, dizem, e daí que são gigantes? E daí que estão em cidades fortificadas? E daí que elas estão no alto dos montes? Ele diz, nós vamos consumi-los como pão. O Senhor está conosco. Sabe, o posicionamento é muito diferente. Agora,
Esses 10, junto com o resto da geração de Israel que os acompanhou, não entraram na terra prometida. Quem foram os únicos de uma geração inteira que saiu do Egito? Deus diz: Josué e Caleb vão entrar. A pergunta é, os 2 de um lado e o resto de uma geração inteira, de uma nação inteira do outro, não tinha todo mundo o mesmo Deus? Sim ou não? Não tinha todo mundo a mesma promessa de entrar na mesma terra prometida? Sim ou não? Não tinha todo mundo o mesmo problema? Os mesmos gigantes, o mesmo tamanho do outro lado? Sim. E qual a diferença do destino de um e outro? A atitude. O posicionamento. A maneira de lidar com aquilo que Deus falou. Eu me lembro que na adolescência eu fui muito inspirado por uma declaração que Gideão faz. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, não é nem um anjo qualquer, o anjo do Senhor, artigo definido, costuma ser o que nós chamamos na teologia de uma teofania, uma aparição limitada do próprio Deus, o que nos leva, a muitas vezes acreditar esse tipo de manifestação até o próprio Senhor Jesus. Mas nós temos algo extraordinário acontecendo. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler me colocando lá dentro da história, imaginando como seria, Essa é uma das razões que tem nos levado a gravar muitos programas nas terras bíblicas, tentando mostrar, Eu gosto de tentar ajudar as pessoas a imaginar o cenário, mas eu gosto de me imaginar lá dentro da história, se fosse comigo, qual é o temperamento de cada personagem. Eu fico imaginando o que seria ver um anjo. A Bíblia fala de tanta gente que viu, estremeceu, o temor, o medo se apoderou dele, as pernas amoleceram. E eu não consigo ler isso, que o anjo apareceu, e fala: o Senhor é contigo, ambivalente, como se fosse o vizinho dando bom dia no portão de manhã, tipo mó normal. Eu fico imaginando, se o anjo aparece e fala comigo, se eu teria coragem de responder qualquer coisa. Agora, o Gideão não só respondeu, ele retrucou o anjo. Quando o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente, ele diz: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Eu às vezes pensava: abusado. Ele está dizendo: se o Senhor é conosco, cadê os sinais? Cadê as maravilhas? Cadê os prodígios? Cadê os avivamentos que nossos pais nos contaram? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Ele está dizendo: se o Senhor é conosco, eu quero ver o pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o sobrenatural em operação. Isso tem encontrado um eco dentro do meu espírito, do meu coração, desde a minha adolescência. Isso tem sido um clamor que eu passei a fazer a Deus. Talvez não tivesse coragem de retrucar o anjo, mas sozinho, longe, eu tenho orado: Senhor, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Eu amo estudar histórias de avivamento, mas eu não aceito a ideia de viver de saudosismo, de apenas ficar falando daquilo que eles experimentaram, como se a gente fosse apenas os espectadores de eventos passados que nunca mais vão se repetir. Agora a pergunta é: por que é que Deus escolheu justamente Gideão? Às vezes tem gente que acha que o Gideão era inconformado porque Deus o escolheu. Eu já sugiro que você olhe de outra forma. Deus o escolheu justamente porque ele era um inconformado e não o contrário. Pastor, como sabemos disso? Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. A gente chama isso por um palavrão, um nome comprido na teologia: antropomorfismo. Deus não precisa passar os olhos, ele é onisciente. Mas ele usa essa linguagem para que a gente entenda que ele está fazendo o que nós precisamos fazer, procurando. Então, Deus está passando os olhos, procurando. Quem que ele está procurando? Aqueles cujo coração são íntegros. Inteiros para com ele, a fim de que ele possa se mostrar forte para com esses. Resumindo, ele não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério. Onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu. Porque quando encontra esses, uma avenida do sobrenatural se abre em direção a essas pessoas. E ele diz: você vai ver mais da minha força, do meu poder, do que as outras pessoas. Então, algo que eu e você precisamos entender é qual é o poder do inconformismo. Se o poder do conformismo, como de Joás, limita o que Deus tem para fazer, o poder dessa atitude de não se conformar, ela abre, ela amplia as possibilidades de que a gente possa ver o sobrenatural. Então, esse é o primeiro ponto e o primeiro aspecto que eu tiro como uma lição desse texto. O segundo, e agora eu quero explorar quem realmente merece mais a nossa atenção, porque é o exemplo a ser seguido, eu quero explorar um pouco o perfil de Eliseu como inconformado.
E eu quero trabalhar com você uma segunda ideia. A segunda ideia é a importância de ansiarmos mais, de desejarmos mais. A maneira como Eliseu aparece na história bíblica o deixa diretamente atrelado à pessoa do profeta Elias. O profeta Elias aparece, de repente, a gente brinca sem mais nem menos, no capítulo 17 de 1 Reis. Né? Tem um ministério bombástico, é um dos maiores vultos do Velho Testamento, isso é indiscutível, mas a carreira dele foi meteórica. Né? É como uma estrela cadente, aparece, brilha, do jeito que passa, vem, vai. Nós não sabemos exatamente quantos anos, mas há um momento onde o Elias simplesmente diz para Deus, para mim deu o que tinha que dar. Deu a tampa, deu a conta, não quero brincar mais. Ele é um instrumento de Deus usado num dos maiores cenários de avivamento, que está lá em 1 Reis, capítulo 18, que é o desafio de Deus aos profetas de Baal e Azera no Monte Carmelo. A Bíblia diz que Deus responde com fogo dos céus. Você consegue imaginar isso? Todo mundo olhando para o sacrifício, o fogo desce do céu, diante de todo mundo. A Bíblia diz que Israel cai de joelhos, gritando, só o Senhor é Deus. Conversão em massa. Um cenário extraordinário. Mas de repente a Bíblia diz que Jezabel, mulher de Acabe, o ameaça. E a Bíblia diz que Elias fugiu para salvar sua vida. Esse detalhe está lá. Só que em 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia diz que ele vai para o deserto. E no deserto ele fala para Deus, melhor me é morrer do que viver. Eu fico olhando para Elias e penso, se tem um cara que foi bipolar, era o tal do Elias. A Bíblia diz que ele fugiu para quê? Para salvar a sua vida. Agora ele diz para Deus, melhor me é morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu falo para ele, então volte que Jezabel resolve o seu problema. Dali o estado piora. Ele vai parar numa caverna, lá ele é confrontado por Deus, mas ele acaba desistindo. E o fim da história é que Deus diz para ele, Elias, vamos fazer o seguinte, você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai ungir Azael, rei da Síria, e Deus diz, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que você vai encontrar essa expressão na Bíblia. Alguém sendo ungido profeta no lugar do outro. Porque Eliseu teria que ser ungido profeta no lugar de Elias. Porque Elias desistiu antes de terminar. Está certo que o homem tinha crédito, está certo que já tinha feito muita coisa, mas ele desistiu antes. Nós não sabemos exatamente o nível de frustração que o leva a dizer, não sou melhor do que meus pais. Mas ele está dizendo, eu não fui tão longe quanto eu acreditava. E ele desistiu. E muitas vezes eu tenho dito às pessoas, cuidado com o que você olha, até mesmo com ministros. Porque quando ele falou, não quero mais, estou fora, Deus aceitou a carta de demissão. E falou para ele, mas vai cumprir primeiro um aviso prévio. Porque até o ministério é algo tão sério que até para desistir o cara tem que ser responsável. Então Deus disse, unge Jeú, unge Azael, unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Não tem nada que comprove que os dois se conheciam, andassem juntos antes, como a gente é sugerido a acreditar. Quem escolheu Eliseu foi Deus, não foi Elias. O que Elias fez? Elias não ungiu Jeú, rei de Israel, não ungiu Azael, rei da Síria. Quem tem que fazer isso foi Eliseu depois. Ele vai direto no Eliseu, joga a capa, como quem diz, agora é contigo, velho. Eu estou fora. Estou aposentando. E aí nós temos o cenário da partida de Elias, que está lá em 2 Reis, no capítulo 2. A Bíblia diz que Elias chega para o Eliseu e diz para ele, fica aqui em Gilgal, que o Senhor me mandou a Betel. Eu tenho uma coisinha para fazer antes de terminar. Mas a Bíblia diz que não só Eliseu, os filhos dos profetas, aonde eles iam, aonde chegava, todo mundo sabia. Eles diziam para Eliseu, você sabe que é hoje, que o Senhor vai recolher o teu Senhor por sobre a tua cabeça. E Eliseu dizia, eu sei, calai-vos. Então, no momento que Elias fala isso, Eliseu diz para ele, filho, coisa nenhuma. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. Estou na sua cola. E ele vai junto. Elias faz o que tem que fazer em Betel, diz, segura a onda aí, garoto, que o Senhor me mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei do teu pé, ele vai na cola. Quando chega em Jericó, depois de fazer o que tem que fazer, ele diz, fica aqui, que o Senhor mandou a Jordão. Eu acho que nessa última, eu fico imaginando, como eu falei para vocês, as histórias bíblicas, eu me colocando no lugar de Elias. Eu acho que nessa última,
Quando Eliseu começasse o mesmo discurso, tão certo como vive o Senhor, eu já estaria na frente remedando. Tão certo como vive o Senhor, não deixarei nem lá galera de pé. Eu não sei porque eu imagino um Elias estressado, que conseguia ser mais colérico do que eu. Elias olha para o garoto e diz: que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Isso é o jeito que você leria. Vou dizer como eu leria. Que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Tipo, o que é que está te faltando, garoto? Por que é que você não me dá espaço? Meu último dia, minhas últimas horas, e você não desgruda, você não larga, está faltando o quê? E parece que o Eliseu esperou o dia inteiro e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Gente, eu repeti antes, Elias é um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Eliseu não pediu porção dobrada do Espírito Santo, como eu vejo muito pregador dizer. Outro dia alguém falou: pastor, ora por mim que eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Eu falei: você morre, você não aguenta um dele, imagina dois. Quando Eliseu diz porção dobrada do Espírito está sobre você, ele está dizendo da unção que define quem você é e o seu ministério. Então vamos tentar entender isso melhor. Minha leitura desse texto. Eliseu olha para Elias e diz: velho, se você resolveu apresentar a carta de demissão, se o chefe, o patrão lá em cima aceitou, te deu um aviso prévio, estuda entre vocês, não vou me meter nisso não. Mas você desistiu antes de terminar. E eu estou sendo convocado para ser o seu step e terminar o que você não terminou. Eu aceito isso com honra, mas se você acha que eu vou desistir do meu próprio chamado, do meu propósito, da minha identidade, só para ser seu substituto, você está enganado. Eu aceito cobrir a sua, sem anular a minha. E como eu já não seria nada menor do que você, eu aceito ser você vezes 2. Será a soma do seu e do meu chamado. E eu nada menor do que você. Gente, eu tenho hora que eu ficar pensando: Eliseu? Você fez isso tudo? Quando Deus chama Josué para substituir Moisés, o que é que Deus tem que ficar falando para Josué? Não temas, não te espantes. Como fui com Moisés, assim seria. O cara já começa com a régua lá em cima, alto padrão. Não tem como dizer que não iam comparar. Ele está apavorado. Agora, o Elias é um dos maiores vultos, e o Eliseu diz: não, vai entrar não só no seu nível, mas vou dar uma subidinha de nível. O que é que nós temos aqui? Alguém que anseia por mais. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Eliseu olha para Elias e diz assim: dura coisa pediste. Essa expressão traduzida dura coisa no hebraico, ela tem 2 possíveis significados. O primeiro deles fala de algo difícil. O segundo fala de algo que fere. Então, ou Elias está dizendo para ele: até eu estou achando muito o que você está pedindo, e o cara era doutorado no sobrenatural. Ou Elias está dizendo para ele: magoei, está me ofendendo. Mas a verdade é que o Elias joga a batata quente para cima e diz: quem vai decidir é Deus. Então ele fala para o Eliseu: se me vires quando eu for tomado de ti, assim será. Se não, não. E a Bíblia diz que eles seguem. E quando chegam, vão passar o Jordão. Elias está despedindo do tempo dele na terra com estilo. A Bíblia diz que ele pega o manto e fere as águas do Jordão. Eu não posso dizer que percorri a extensão toda do Jordão, que é gigantesco, mas já tive em muitas partes diferentes dele. A menor largura do Jordão que eu já presenciei foi entre daqui até aquela parede. Eu não sei em que ponto ele estava. Pode até que pudesse ser algo menor, eu não sei se estava como quando Josué atravessou o Jordão, que a Bíblia diz era a época da cheia, o Jordão transbordar pelas ribanceiras. Mas ele pega o manto dele, ele fere as águas. A Bíblia diz que as águas do Jordão se abriram. O milagre que a geração inteira de Josué, todo mundo viu. Agora Elias e Eliseu têm a versão VIP, só para os dois. A Bíblia diz que os dois passam a pé enxuto. E aí, de novo, eu fico questionando como é que cada um de vocês lê a Bíblia. Porque tem uns que lê isso assim, quase como se estivesse atravessando a rua na faixa de pedestre. O bom normal, acontece todo dia. Gente, não pode ter sido isso. Eu fico me imaginando no lugar do Eliseu, assim, a versão mais discreta, controlada. Eu acho que, no mínimo, eu passaria. E se fosse hoje em dia,
Faria o selfie para eternizar o momento, o leito seco do rio. Eu fico imaginando o impacto daquilo. Agora os dois estão do outro lado, enquanto conversam. Uma carruagem de fogo os separam. E a Bíblia diz assim, Eliseu viu Elias sendo levado aos céus num redemoinho. Viu. Sabe o que significa esse viu? Era aquela confirmação que eu e você tínhamos nos primeiros anos de WhatsApp. 2 tiquezinhos azul na mensagem. Mensagem recebida e lida. E naquele momento ele tem o testemunho do que foi dito. Se me vires... Mas no momento em que ele está olhando e vendo e tem a confirmação, a Bíblia diz que a capa de Elias cai. Enquanto Elias sobe, a capa cai. E Eliseu não pode manter os olhos em Elias ou na capa, ele tem que escolher. E ele tira os olhos de Elias. E agora ele está de olho na capa. E a Bíblia diz que o Eliseu vai lá e pega a capa. Eu não sei se foi o mesmo pedaço de pano que foi jogado sobre ele lá atrás, mas ele sabe o que representa. Ele pega aquela capa. E eu imagino ele olhando para cá, olhando para o rio, olhando para cá, olhando para o rio. Eu imagino, pelo menos, o que eu faria no lugar dele, chacoalhando esse negócio, dizendo, nem a pau que eu vou voltar nadando. Sabe o que ele decidiu? Do nível do sobrenatural que eu já experimentei. É daqui para mais, não é daqui para menos. É daqui para frente, não é daqui para trás. Sabe, esse camarada nunca estava conformado. Já passei uma vez, já empatei com a geração de Josué. Imagino algo dentro dele, nem a pau que eu volto nadando. Eu já descobri o que Deus pode fazer. Então ele pega o manto, e para mim isso é o que mais me chama a atenção. Ele fere o Jordão, e quando ele fere o Jordão, a Bíblia diz que ele dá um brado, um grito. Qual é o grito? Onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta cadê Elias, porque ele sabe que Elias foi embora e Elias não volta mais. Mas sabe o que ele está dizendo? E daí que o homem de Deus foi embora? E daí que o mover da época de Elias parece ter terminado. Os moveres de Deus são cíclicos. Eu não sei há quanto tempo você está na fé. Mas nas décadas de 60 e 70 nós tivemos um grande avivamento no Brasil. É chamado até hoje pelos mais antigos de o movimento de despertamento espiritual. Deus derramou o Espírito Santo nas igrejas mais fechadas, conservadoras, você pode imaginar. O negócio foi assim, formidável, extraordinário. Eu nasci no início da década de 70, não acompanhei nada disso. Eu fui tomar conhecimento dessas coisas depois. Mas na década de 80 eu ainda era criança e nós tivemos um mover completamente diferente. Gente, naquela época, quase tudo que a gente tinha, quando falamos de louvor e adoração, era ruim. Não era só os instrumentos que era ruim. Não era só nossas músicas que eram bregas que só. Os músicos também não eram lá essas coisas. Mas quando nós começávamos a adorar, Deus trouxe uma revolução na adoração da igreja brasileira. E eu não estou falando da mudança da hinologia, da liturgia que aconteceria a partir de 90. Eu estou falando de um ambiente. A gente começava a adorar a Deus. E havia uma presença que quase que dava para pegar com a mão. Eu lembro de reuniões que nós, as crianças, não conseguíamos correr, brincar nem falar. Um santo temor vinha sobre nós e a gente simplesmente paralisava, quieto, porque aquela presença era perceptível. E parece que ninguém teve esse mover antes. Mas na década de 90 nós entramos em outro ciclo. Sinais, prodígios e milagres romperam na nação brasileira toda. Esse eu já estava grandinho, esse moveu, nadei de braçada nele. E eu brinco assim, você não fazia força para nada. O pregador está lá no meio da mensagem, deu um espirro, alguém já era batizado no Espírito Santo. Era tudo sem esforço. Mas sabe, vira a década de 2000, nós começamos um outro mover do crescimento das igrejas. Eu não sei por que os movimentos são cíclicos. E não sei explicar a lógica deles. Mas uma coisa é certa, não importa se o mover tenha terminado. O entendimento de Eliseu, o Deus de todos os moveres, não foi embora. Então, se um ciclo encerrou, ele vai abrir outro. Se um tipo de mover deixou de acontecer, vai começar outro. Mas o grito dele é, onde está o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? Para mim tudo bem que Elias vai. Para mim tudo bem que esse ciclo termina. Mas isso não significa que nós vamos ficar no vácuo sem ir a lugar nenhum. E quando ele fere o Jordão com aquele clamor, Deus está respondendo, eu não fui embora. Agora o Jordão abre só para ele. Não é ele seguindo Elias, só para ele. E eu, no lugar de Eliseu, nessa segunda, já passaria como quem é experiente. Ele chega do outro lado, a Bíblia diz que os filhos dos profetas chegam até ele com um pedido inusitado.
Eles dizem para ele, nos deixa procurar o corpo de Elias. Ele diz, esquece isso, gente. Não nos deixa procurar. Pode ser que Deus o lançou num monte ou num vale. Esquece isso, gente. Mas a Bíblia diz que apertaram tanto com ele que ele diz, vai, vão. 50 homens, por 3 dias. Você pode ler tudo isso depois, 2 Reis 2. Fazem uma busca incessante. Eles voltam para Eliseu e dizem, nós não achamos. E Eliseu vai cumprir o papel da esposa no casamento. A maioria dos casados sabe que quando houve o conselho da esposa, tem uma grande chance de terminar como? Dizendo, eu falei, eu te disse. Aí o Eliseu diz, eu não vos disse. Agora, o que é que está por trás desse comportamento? Por que esse povo queria um corpo? Aí você tem que olhar com a lente cultural. Na cultura dos israelitas e dos muitos povos antigos do Oriente, você não pode simplesmente permitir que alguém morra sem ficar chorando, lamentando. E quanto mais importante e impactante foi a pessoa, maior era o tempo do velório, do pranto, do choro, do luto. Então na Bíblia você vai ter de 7 dias a 30, 40, até 70 dias de gente sendo pranteada. Como que um cara como Elias vai embora e nós não vamos ficar chorando e pranteando? Tem que achar o corpo a chorar. E as pessoas não percebem a supervalorização de saudosismo que elas dão ao que já passou, em vez de ter olhos e perspectivas para aquilo que Deus ainda quer fazer. Eliseu sabe que Deus não ia arrebatar o Elias para descartar o corpo no meio do caminho como fosse um copinho descartável de água que você bebe, né, e depois joga fora. Mas o que nós precisamos entender é o que eles estão. Enquanto Eliseu está gritando, onde está o Deus de Elias? Porque ele está dizendo, vida que segue, tem mais mover para experimentar. A turma quer ficar paralisada, e eu tenho visto muito isso. Eu lembro de um culto, há um tempo atrás, nós estávamos, houve um mover de Deus, um derramar do Espírito Santo, aquilo estava algo extraordinário, todo mundo chorando no fim, mas eu vi um velhinho, um senhor de cabelo branco, ele chorava mais do que todo mundo. E eu cheguei perto, para tentar discernir, Deus está fazendo algo, é o que eu posso fazer. Ele dá um sinalzinho para que eu aproxime mais, eu aproximo. Ele olha para mim chorando e diz, você tinha que ter conhecido o movimento de despertamento espiritual da década de 70. Eu falei, não pode, que nós estamos curtindo esse mover de Deus e ele está chorando saudade do que aconteceu na década de 70. Isso me faz pensar. Quando Esdras, grande sacerdote reformador do pós-exílio de Babilônia, lidera o povo no dia da construção, da reconstrução, inauguração do templo de Salomão, que havia sido destruído pelos babilônios, a Bíblia diz que nesse dia de festa, os jovens celebraram, regozijaram. Eu fico imaginando a expectativa dos mais novos. Nasceram no cativeiro, nunca viram a casa de Deus de pé. Ouviam as histórias de como a nuvem, a Shekinah, a glória de Deus encheu aquele lugar desde o dia da sua consagração. Mas agora eu fico imaginando a expectativa deles, será que nós vamos ver um pouco daquilo que os antigos nos contaram? E estão jubilando, fazendo festa. Mas a Bíblia fala de 2 grupos fazendo 2 tipos de barulho. O outro grupo fazia tanto barulho que concorria com o primeiro. Mas enquanto os jovens faziam festa, a Bíblia diz que os mais velhos choravam e lamentavam. E a Bíblia diz que a voz do choro concorria com a voz de júbilo. A pergunta é, estão chorando por quê? Consciente ou inconscientemente, esses antigos estão olhando para o novo templo e dizendo, nunca isso aí vai ser como o templo que nós tivemos. Como é que nós podemos saber que a atitude deles não era melhor? Porque é para esse grupo que Deus levanta o profeta Ageu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo, eu estou andando e me movendo para frente, não para trás. Como é que vocês acham que o ápice já aconteceu e que não tem mais nada melhor para acontecer? Agora, por que estão chorando? Porque as pessoas têm essa tendência de se prender tanto naquilo que Deus já fez, que elas não conseguem vislumbrar o que de maior, de melhor e de extraordinário Deus tem para fazer. Sabe, nós precisamos. E quando eu falo nós, não estou falando da igreja brasileira só lá, ou os brasileiros aqui. Essa terra já foi palco de tanto avivamento e exportou fogo para o mundo inteiro. E eu preciso ouvir os crentes parar de dizer que esse negócio só vai ficar em decadência. Deus ainda vai fazer mais. Não só fazer coisas que ele já fez, ele fará coisas maiores. Sabe, o mundo ainda está por ver o maior derramar do Espírito Santo jamais presenciado, a maior conquista ou colheita de almas jamais experimentada na história.
Isso não significa que está tudo bem, que não temos coisas para arrumar, que não temos desafios ao trabalho, mas nós não podemos simplesmente sepultar a expectativa de esperar no Senhor por aquilo que Ele quer fazer. E algo que eu percebo olhando para Eliseu é não só a capacidade de ansiar mais, mas é que nesse anseio, eu vou abrir aqui um outro tópico, que é uma extensão do primeiro, ele tinha a capacidade de deixar o bom para entrar no melhor. E nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do bom para entrar no melhor. Segundo Reis, capítulo 4, fala de uma viúva dos filhos dos profetas que chega para Eliseu e diz, olha, teu servo era um dos filhos dos profetas, um dos discípulos de Eliseu. Teu servo morreu. Não tinha seguro de vida, não tinha previdência, nem privada, nem falida, não tinha dinheiro guardado, e ainda deixou dívida. E agora os credores estão aí querendo levar meus filhos como escravo. O que você acha que essa mulher vai buscar em Eliseu? Consultoria financeira? Ela está pedindo por intervenção, ela está clamando por socorro, por um milagre. E sabe, eu acho extraordinário isso nos inconformados. Eles nunca estão olhando para o problema, eles veem nos problemas a oportunidade. Ele olha para essa mulher e diz, o que você tem em casa? Ah, tua serva não tem nada, não sei, pouco de azeite na botija. É impressionante como os crentes diminuem o que eles têm. E não vê potencial. Eliseu diz, vamos começar por aí? Tem alguma coisa? Vamos começar por aí. Aí ele dá algumas orientações para essa mulher e diz, olha, você vai, pede vasilhas emprestadas para suas vizinhas. E ele frisa, vazias, não poucas. Eu gosto dessa tradução que diz não pouca. Ele está dizendo o maior número possível de vasilhas e o maior espaço possível dentro das vasilhas. Por quê? O milagre que ia ser operado era o quê? A multiplicação do azeite. Quanto azeite teria? Dependesse de quantas vasilhas ela trouxesse e de quanto espaço tinha em cada vasilha. O que me faz te perguntar de novo, quem determina a quantidade de azeite do milagre? É Deus ou é você? Deus é o multiplicador. Quem determina a quantidade? Então, assim como as flechadas no chão, Eliseu está dizendo, traz o máximo. A Bíblia diz que a mulher junta a vasilha com a vizinhança. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fico imaginando que se alguns crentes hoje estivessem no lugar dessa mulher, fosse pedir vasilha emprestada, estava lascado. Porque eles vivem quebrando ponte de relacionamento com todo mundo. E tinha um monte de gente que nem para você não empresta. Isso tem nada a ver com a mensagem, fica a dica aí. Eliseu diz para ela, quando você trouxer as vasilhas, põe todas na sua frente, todas. E fecha a porta sobre você e os seus filhos. O que significa fecha a porta? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não posso dizer que eu não sou empolgado com ambientes proféticos, com essas conferências do Mover. Já recebi muito de Deus. Mas honestamente, quando eu fico avaliando a minha vida, as maiores manifestações, intervenções, experiências com Deus, elas não aconteceram nos ambientes públicos. Elas aconteceram ou foram geradas no lugar secreto. Aquele do qual em Mateus 6, Jesus disse, fecha a tua porta. E você e Deus vão resolver esse negócio sozinho em oração. Eliseu disse, fecha a porta, nós precisamos recuperar essa arte perdida do tempo a sós com Deus. Mas ele diz, coloca tudo na sua frente, todas. Então tem um lugar certo para elas estar. Aí diz, você vai pegar a vasilha que você tem, com um pouco de azeite, e você vai começar a despejar na primeira. Quanto azeite tem na vasilha dela? Só um pouco. As vasilhas que tinham sido trazidas eram vazias. Naturalmente, o que ela tem não enche a primeira. Ele diz, mas você vai derramar, até que enche. Quando encher, para de derramar. E um dia eu lembro que eu prestei bem atenção nesse texto, falei, Deus, o Eliseu falou isso mesmo para a mulher? Quando tiver cheia, para que falar uma coisa dessa? Sabe que Eliseu achou que ela tinha um retardo mental? E que se ele não explica isso, ela vai ficar o dia inteiro derramando azeite, o azeite transbordando, enchendo a sala da casa. Eu falei para Deus, desnecessário essa explicação. E o Espírito Santo falou comigo, a menos que ela não seja meramente natural. E de repente algo explodiu e meus olhos se abriram. Revelação é algo difícil você explicar. Porque você entende em fração de segundos
Porque às vezes falando horas, você não dá conta de explicar. É um negócio confuso para a nossa razão e para a matemática. Mas de repente eu entendi que o que Deus faria na vida daquela mulher não era um milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um novo milagre. Então ele está dizendo para essa mulher, quando Deus tiver feito o primeiro, tira agora da sua frente e põe atrás de você. Por quê? Deus não quer os seus olhos naquilo que ele já fez. Deus quer os seus olhos naquilo que ele vai fazer. Então ele diz, foca na próxima. Agora, o que a maioria de nós teria feito? Imagina uns crentes hoje, abraçando aquela primeira vasilha, quando fosse cheio, já tinha multiplicado. Meu Deus, é o azeite do milagre, é o azeite do milagre, glória a Deus, aleluia. Imagina os filhos, vizinhos chegando para ver. Deixa, não, ninguém chega perto. Ele dizia, eu tinha dito que era para vender o azeite no final das contas e pagar a dívida. Eu fico imaginando esse crente a vender de jeito nenhum. Ele ia guardar aquilo o resto da vida como um troféu. Porque consciente ou inconscientemente, o que é que ele está pensando? Nunca vai acontecer outra dessa mais. E essa não é a atitude que você temos. Deus fez, Senhor, muito obrigado, eu sou grato. Mas não estou satisfeito. Porque o Senhor tem mais para fazer. E quando eu enchesse a segunda, põe para trás, mira na terceira. E eu encher a terceira, põe para trás, mira na quarta. E vai colocando para trás enquanto tem vasilha vazia para ser cheia. Sabe, algo precisa mudar dentro de mim e dentro de você. Se nós queremos sair desse marasmo, dessa mediocridade de vida cristã, que já é melhor do que nada, mas não é tudo que Deus te prometeu. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos parar de brincar com o evangelho como se ele fosse só natural e não fosse sobrenatural. E Josué no capítulo 13, no verso 1, a Bíblia diz, teus olhos para o velhinho. Josué é um livro de conquistas, 31 reis abatidos de forma sobrenatural. Ele lidera o povo para entrar na terra. Mas embora a maior parte da terra prometida foi conquistada, e eu não sei dizer se a maior parte era 60%, 70%, 80%, mas a maior parte, a terra ainda não tinha sido toda conquistada. E a Bíblia está falando que ele já era idoso, velho, avançado em dias. O Senhor diz para ele, ei, ainda há muita terra para conquistar. Um dia eu estava lendo isso, falei, Deus, isso são modos para falar com o velhinho? Eu falei, o velhinho não merecia o aplauso do céu? Foi um conquistador. E o Senhor está botando pressão nele para trabalhar. Sabe que o céu não podia estar aplaudindo ele e dizer, ó, valeu, foi bom pra caramba. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo. Ele diz, os céus nunca aplaudirão alguém que conquistou apenas uma parte do que foi prometido. O Senhor diz, eu não prometi a maior parte da terra, eu prometi ela toda. Enquanto não se possuiu o que foi provisionado, não é hora de parar. Então, sabe, eu não estou dizendo que nós não devemos ser gratos pelas vasilhas já foram cheias. Eu estou só dizendo que você não precisa estar satisfeito quando Deus prometeu mais. Eu não estou dizendo que quando um familiar seu se salva, você não deve fazer festa. Eu estou te dizendo que tem mais familiares para ser alcançados. Eu não estou dizendo que quando a gente multiplica uma célula não é motivo de festa. Eu estou te dizendo só que tem uma multiplicação para acontecer. Eu não estou te dizendo que quando a igreja cresce, como estamos experimentando, que não é para estar grato a Deus. Mas nesse aniversário de 5 anos, a gente quer dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Mas isso tudo já está feito, nós estamos colocando para trás. E nós vamos olhar para frente, nós vamos sonhar com aquilo que o Senhor tem mandado a gente sonhar. Nós vamos correr atrás. Então, seja a sua vida pessoal com Deus, as suas questões, ou aquilo que nos une enquanto corpo, nós não podemos parar antes de viver a plenitude do que Deus tem. E eu preciso enxergar a sua fé hoje, porque esse é o comissionamento que eu senti da parte de Deus. Eu gostaria que mais do que apenas te dar material e subsídio para pensar, a gente pudesse tirar um tempo para orar. Eu gostaria que você ficasse em pé, que os músicos pudessem vir à frente. Acredito que todos temos bons motivos para olhar para trás e agradecer a Deus vasilhas que já foram cheias. Mas acredito que nessa noite Deus quer ajustar o seu foco em vasilhas que ainda serão cheias. Não foi uma instrução do próprio Deus, bota tudo na sua frente. Mas por que Eliseu mandou botar para trás a que estiver cheia? Porque Deus está dizendo, isso não precisa mais estar à sua vista. A lembrança
do que Deus já fez mexe conosco, ela deve produzir gratidão, mas nós precisamos parar de ficar paralisados só no saudosismo e na celebração do que aconteceu. Eu gosto o tempo todo de ficar lembrando o que Deus tem feito ao longo da minha vida, porque cada vasilha cheia que está lá do lado de trás me inspira em relação às que Ele vai encher. Mas meu foco não está lá. Meu foco está na frente. Talvez seja a hora de lembrar intervenções que Deus já trouxe na sua família, porque agora talvez você está precisando de outra. Talvez seja a hora de lembrar provisões que Deus já trouxe em momentos de aperto, porque talvez você está vivendo outra. Talvez seja a hora de lembrar o quanto Deus já usou a sua vida na vida de outras pessoas, porque tem mais dessas vasilhas para serem cheias. Talvez seja a hora de lembrar pessoas que você já ganhou para Deus, mas entender que ainda tem outras para serem ganhas para o Senhor Jesus. O leque de possibilidades de aplicação do que nós estamos falando aqui é enorme, é gigantesco. Mas o que eu clamo a Deus é que possa haver um despertamento em nós, que possa haver uma fome, que a gente possa se unir no coro de Gideão, o que é feito das tuas maravilhas que nos contaram nossos pais. De reconhecer que Deus não aposentou, de reconhecer que Ele não deixou de ser Deus, de reconhecer que Ele não tem menos poder do que tinha para ter que fazer algumas coisas menores. As pessoas têm dito, pastor, o mundo está complicado como nunca antes. Como que você acha que eram os dias da primeira geração de cristãos? Você tem noção do que foi a globalização da época, somando o legado dos impérios greco-romano, os dois? O padrão de imoralidade instalado, de idolatria, de tudo que você pode imaginar. E nesse ambiente a igreja e o evangelho de Jesus prosperaram. Aliás, quase todos os cenários de avivamento estão ligados a ambientes e situações de crise. Porque nós não podemos acreditar que Deus só funciona se as coisas estiverem fáceis e tranquilas. Nós vivemos um cenário promissor. Opressor, porém promissor para a multiplicação do evangelho. E nós precisamos sonhar que a mão de Deus nos guiará a viver coisas extraordinárias. Nós precisamos alimentar dentro de nós o tempo todo, de forma repetida, a expectativa do sobrenatural. E tomar a decisão. Eu não vou jogar no time de Jorge. Eu não vou dar só 3 flechadas no chão. Eu não vou me contentar com menos. Eu prefiro alimentar esse tipo de indignação que existe em Eliseu. Por quê? Porque eu quero ferir os círios até os consumir. Eu não quero só 3 vitórias. Eu não quero algumas vasilhas cheias. Eu quero a plenitude do que Deus tem. Que a gente possa decidir diante de Deus. Talvez alguns de nós precisamos hoje nos arrepender e dizer, Senhor, nós temos encurtado o teu braço por meio da incredulidade. Nós temos limitado o Senhor. Senhor, me perdoe. Obrigado pela oportunidade de recomeçar, de me despertar, de me acordar, para que eu não fique paralisado. Mas o que quer que seja que Deus possa estar falando com você no sentido pessoal, eu quero que a gente ore e clame ao Senhor. Faz isso do jeito que você achar melhor. Manda você ficar em pé por hábito. Na hora que a gente vê, já o piloto automático já colocou. Você ora em pé, sentado, de joelho, em voz baixa, em voz alta, como você achar melhor. Mas por alguns momentos, vamos clamar que Deus possa trazer essa indignação, né, contra o conformismo, que Ele possa nos despertar, a ansiar o sobrenatural. Nesse mês de gratidão, e agora uma palavra especial aos da casa, a Deus. Nós precisamos ser provocados a sonhar com algo muito maior e extraordinário. Isso não diminui o que Ele fez, é o que Ele fez que nos empolga para a continuidade. Mas vamos orar por isso também. Clique e veja mais vídeos como esse.